Você está ao vivo. Simbora, mais um Café com o Casal, nosso pilar de espiritualidade, todo domingo de manhã. Você que está chegando, seja bem-vindo. Aqui nós, aos domingos, olhamos, você vai olhar assim, que é uma página de cachorro. Como assim? Que história é essa, esses dois aí no meio do caminho? Então, é uma página também de autoconhecimento através dos animais. Sim, os animais nos ajudam muito no nosso processo. Sim, claro. Muita coisa. E aos domingos eu decidi, há mais de um ano, trazer esse lugar da espiritualidade, a gente fazer esse café com casal, que a gente vai falar sobre vida, autoconhecimento. Eu vejo que a vida não é só o cachorro lá, né? Tem muito mais coisa envolvida nisso daí, né? Tem o marido. Tem a vida em si, né? Tem os filhos. Exato. Tem a mãe. Tem quem vem atrás da mãe. Ele já tá indo pro mundo sistêmico. E um dos pilares da nossa vida é a espiritualidade. Claro. Ontem no café aqui na roda de conversa, nós falamos sobre isso. Sobre espiritualidade, não é sobre religião. Então, simbora. E espiritualidade também envolve processo de autoconhecimento. Sim, muita coisa. Senão você fica muito habitolada. Enquanto nós estamos ali fechado numa caixinha. Então esse lugar aqui é para dar uma ampliada no nosso olhar para a vida. Simbora? Nós sempre lemos um livrinho. São dois livrinhos, um de entrada, que é o Vida Feliz, do Divaldo pela Joana, e depois nós lemos o Socorro e Solução, do José Cardoluca. Que na verdade todo mundo quer a solução para os seus desafios, solução para o que você está passando hoje. E eu vejo como um caminho de solução, eu trabalho com o mundo sistêmico. Então o mundo sistêmico está incluído o espiritual, não está fora. Então, através dos processos de autoconhecimento pela visão sistêmica, a espiritualidade entra. Então, aqui, o que a gente faz com tudo aquilo que a gente vê no mundo sistêmico? A solução você vai ter, o caminho de solução você vai encontrar. E agora, o que eu faço com tudo isso? E aí entender. E aí a gente acaba entendendo para trazer para o coração. Porque só entender não vai fazer você mudar. Melhorar nossas tomadas de decisões, exato, né? Tudo estar atento ao que a gente recebe de informação. Exato, o que a vida vem mandando. E a gente, hoje o assunto tá bem legal. Sempre tá, né? Tá bem maneiro hoje. Tá bem legal hoje, tá bem. Fica até o final. Tá bem chulap. Então se preparem, papel e caneta pra quem quiser. Mas tá bem, tipo assim, tô tocando bem aqui numa ferida. Tô bem tocando, a gente vai falar. Nossa. Deixa eu enviar pra algumas pessoas queridas, porque a gente, viu várias, assim, durante aqui, vários insights, vários, memórias que vieram. Exato, gente. Lembranças que a gente pode comentar ou não, fica quieto. Você que sabe, a lembrança é sua. Eu não, tô fora. Simbora falar que hoje a gente vai dar só uma pequena apertadinha. Chegou na hora, porque a gente tá começando agora. Não chegou tarde, a gente nem começou ainda, estamos só de papo. Vamos lá, 4 minutinhos, vamos começar agora. Abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. A dor enfrentada com resignação diminui a sua intensidade e ainda passa mais rápido. É isso que ela quer dizer? É isso aí. Uhum. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças. Ai, gente, quando eu vi isso aqui eu não aguentei. Olha o que ela traz, né? A Joana. Repete. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças. E aí eu falei assim pra ele, tudo que passa comigo eu mereço. Aí ele, isso mesmo que ela tá dizendo. Tá na merda porque você merece, tá lá, tá? Só pra você saber. Não somos tão bonzinhos assim, gente. Assim como não passarás pela terra em regimes de exceção sem o enfrentares. Então,
todas as dificuldades que aparecem na sua vida é Tá para aqui. te empurrar. Tá É para aqui. tirar você da zona de conforto. Bom dia. Bom dia, pessoal. Estamos acordando. Hoje a gente deixou ele dormir um pouquinho A gente mais. dormiu tarde ontem, tá tudo Isso. certo. Delício. Tchau. Então, nada que acontece na Terra é por acaso. As leis de Deus são iguais para todos. Substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona ao avanço. Substituindo o amor que Escasseia, que diminui, Que que diminui. perde a força, enfim. O que você não tem, a dor aparece. Exato. É a mestra que impulsiona ao avanço. Ela traz, no final das contas, ela traz o quanto a gente precisa olhar para essa dor com resignação e fazer algo com ela. E não ficar naquele lugar, Deus, eu não mereço isso que tá passando comigo. Você tá vendo o que tá passando comigo? Eu já escutei alguém falar comigo, acho que foi minha mãe, hein? Se não é pelo amor, é pela dor. A gente traz Se não é muito pela dor, isso. é pelo amor. A outra, eita, verdade. A gente vai muito para esse lugar do dar a dor um tamanho, ela é grande, sim, ela dói, sim, mas o que eu vou fazer com isso aqui quando eu encontrar um caminho de solução? O mundo sistêmico vai trazer sempre um caminho de solução. O mundo sistêmico é para os adultos. Então você vai olhar porque... E aí esse livro que a gente vai ler agora vai trazer exatamente, né? Olha como junta. Perfeito, isso aí. A dor... Que muitas vezes a gente sente na infância, se vem à tona nos momentos que a gente tem problemas ou dificuldades na vida adulta. E a gente se comporta igualzinho. Esperneando, reclamando. Ai, gente, tudo é nossa criança. É muito interessante, porque assim, quem somos nós? Não, vou deixar ele começar e depois a gente fala sobre isso. Quem é você, né? Quem é você no rolê? Simbora. Agora, é real. Quem é você? Se você tiver que se definir, né? Você sabe quem sou eu? Várias vezes eu me pego nesse lugar, assim. Quem é a Kelly? Tem um exercício lá no Homem Inteiro que a gente fala assim... defina você sem falar da sua profissão. Isso. Você consegue? Sem dizer que você é um pai, que você é um filho, sem a sua função. Isso. Isso é a função que você exerce no mundo. Sem função, quem é você? Quem é a Kelly, quem é o Álvaro, quem é a Alana, quem tá aqui assistindo. Sem ser a função. A gente vai começar aqui e depois eu vou trazer o meu olhar sobre isso. O título de hoje é Memórias do Picolé. E aí quando a gente fala, eu fiquei assim, Memórias de um picolé. Que história é E aí essa? quando eu falo picolé, o que vocês lembram? Sorvete. Sorvete, lembra? Picolé, lembra? Sobremesa. Sobremesa, lembra? Doce, lembra? Criança. Ah! Nosso autoconceito determina nosso destino. Essa primeira frase eu já fiquei... Isto é, a visão mais profunda de nós mesmos influencia todas as nossas escolhas significativas e todas as nossas decisões e, portanto, determina o tipo de vida que criamos para nós. Nathaniel Braden. O nosso autoconceito determina o nosso destino. O que você falou sobre o autoconhecimento? O autoconceito? O autoconceito é o quê? É o que a gente pensa sobre a gente. O que eu penso sobre mim vai determinar a minha vida. Isso. Então, não é isso? Uhum. É a visão mais profunda de nós mesmos e influencia todas as escolhas significativas. A visão mais profunda de nós. E aí, será que você sabe quem é você? A sua visão profunda?
Porque se eu não sei quem eu sou, e eu sou a mãe do Bernardo, eu sou a esposa, eu sou a veterinária, eu sou a dona de casa, essa não sou eu. E eu também não sou apenas a minha personalidade. Profundo, né? Eu não sou só a minha personalidade, porque se a gente vai para o mundo comportamental, vai trazer muito a minha personalidade agora. Eu não sou só isso. Eu sou o ambiente que eu fui inserida também. E eu sou também, sem ir para o lado espiritual. Que aí, se a gente vai filosofar para o mundo espiritual, nós somos luz. Nós somos seres espirituais. Então, eu sou a minha personalidade, agregada com o ambiente que eu nasci, que vai moldar. Moldar o que você vai fazer no... A cultura, o país que eu nasci, o modo, a cidade, não é? Que aí vai entrar nos valores. Tudo isso. Olha quanta coisa cada um... E isso não é necessariamente, gente, ainda nós. Porque isso foi o que a gente aprendeu. Mas isso não é exatamente uma realidade. Porque a gente pode ser muito mais. Você foi fundo, hein? Mas não é? É verdade. Porque às vezes quantas máscaras nós usamos em cada lugar que a gente vai? A Kelly com Álvaro é uma pessoa, tem uma personalidade. Uhum. E às vezes ela trabalhando ali no mundo sistêmico ou aqui, ela é outra. E a gente muda ao longo do tempo as nossas personalidades, né? O nosso comportamento à medida que vamos evoluindo, crescendo. Sim. Então assim, vai determinar o nosso destino quando a gente souber quem somos. E principalmente, vamos lá, gente, a origem. Se eu não olho para a origem, isso é tão claro para mim. Na dúvida, cara, que origem que é? Cara, é pai e mãe, não tem para onde correr, tá? Você veio deles, então olhe para eles primeiro. Uma pequena origem, né? Na dúvida só começa com eles. Começa por aí. De onde você veio? Vamos lá. O conceito que fazemos de nós mesmos determina o nosso destino. O comportamento... Ou seja, se você não sabe quem você é, você vai ser o que te moldaram. Pra ser. Não é? Isso aí. Se você não avança, você vai ser tudo. A frase que você falou lá do... Qual frase? Do Paulo Vieira, eu acho. Pode falar tanta coisa, mano. Você vai ser moldado de acordo com a sua infância. Então, você vai ser a criança... Quem somos nós hoje? A frase que ele falou foi que a gente se torna a criança que a gente foi moldada para ser. Quer dizer, exato. O tratamento que a gente recebeu quando era de criança. Exato. Tudo. Ontem teve um movimento aqui no presencial. Gente, foi a coisa mais linda. Foi no útero. Eita. A pessoa estava representando, foi a coisa mais linda. E ela sentia um desconforto. Ou seja, a mãe... para aquela pessoa nascer foi muito difícil. Logo, o que é um nascimento? É uma realização. Mas se a minha mãe sentiu dor, se foi ruim, se foi muito difícil, se teve intercorrências, Nossa. como vai ser a minha realização? Com dor, difícil, com intercorrência. Obrigada. O comportamento que hoje temos é fruto da imagem que formamos ao nosso respeito ao longo do tempo, sobretudo no período da infância. Ai, gente, não tem jeito, a infância é tudo. Mas essa imagem nem sempre reflete a realidade daquilo que efetivamente somos, pois ela pode ter sido distorcida por uma equivocada interpretação dos fatos que nos sucederam. Olha o que ele está falando, né? O que você passou na infância, a forma com que você interpretou aquilo, vai fazer com que sua vida hoje seja de uma realidade que não é a verdade. Isso aí.
Esse é o ponto. E aí nós nos tornamos adultos contador de historinha. Qual é a historinha que você conta da sua vida? Uma historinha triste, mas ela que me fez, que a minha mãe pariu e foi difícil pra caramba, que eu fiz assim. Isso conta pra sua biografia hoje, sim. E isso é pra te dar força. Não, e não ache que eu e a Kelly estamos isentos dessa história aqui. Estamos completamente imersos nessa história de que contaram pra gente quando a gente era criança. Todo mundo, gente. Todo mundo. E o que a gente faz agora? Ué, o que eu vou fazer com isso? Sempre vai ser, o que eu vou fazer? Ah, eu tive essa descoberta da minha infância, me veio essa lembrança da minha infância, e o que eu faço com isso agora? Ah, eu vou... Ai, lindinha. Vou me dar uma de coitadinho, ou você, como que é? Me vitimizar. Sim. Ai, fizeram isso comigo, meu Deus. Exato. Sempre vai ser, a gente vai contar uma história. Porque foi a história que a criança teve. Pra você ver, pra quem tem irmãos. A casa, bom dia, amor. Bom dia, sim. A casa pegou fogo. Isso é um caso real, tá bom? A casa pegou fogo. De uma das minhas clientes. Essa cliente, ela teve uma percepção completamente diferente da irmã. Completamente diferente do irmão. Até hoje, para ela, casa, dinheiro, sucesso. Ela tem medo, ela sempre perde, ela faz o favor de perder tudo. Enquanto os irmãos se tornaram ricos. E ela tem dificuldade. A gente interpreta muitas coisas errado, né? Na medida do... Tudo lá na infância, porque meu pai perdeu tudo, minha mãe perdeu tudo, eu também vou dar um jeito de perder tudo. E isso, gente, é um caminhar de processo. Se eu não consigo encontrar minha história, como é que eu vou conseguir ser uma adulta diferente? Com mais Você sempre me faz essa pergunta. Somos mais fiéis ou mais livres? Somos mais fiéis ou somos mais livres? Ontem eu perguntei sobre os ideais. Eu falo, eu sou mais livre, eu sou mais livre. Tadinho. A gente caminha. Ontem eu perguntei para os ideais. Ué, para quem você dá valor? Para os ideais ou para as pessoas? Ontem foi essa pergunta aqui na roda de conversa. Na grande maioria, a gente vai dar para os meus ideais. Os meus ideais, eu vou olhar e você tá excluído. Vai a minha cultura, a minha opinião, de onde eu nasci, a minha crença, o meu valor. Então, o seu jeito de fazer cura... E não é assim. Então, é nos humanos, é incluindo, é olhando para os humanos. E os animais nos ensinam muito nesse lugar. A gente começou falando da dor, né, do silenciar a dor. Os animais, que roda maravilhosa ontem, né? A gente vai ter online. Depois eu falo para vocês participarem. Os animais nos mostram muito esse lugar da resignação e do silêncio, porque eles se submetem a nós, seres humanos, também para a evolução deles. Agora, nós não queremos nos submeter. A gente quer dar nosso grito, a gente quer dar nossa voz. Ok, a gente tem sim que dar. Ninguém tem que se submeter a injúrias, a agressões. Mas como eu faço isso? E o que tem por trás de tudo isso que eu tô recebendo? Os animais, gente, me desculpe, mas eles passam poucas e boas com nós seres humanos. Porque se a gente não sabe nos tratar como humanos, como assim que a gente trata os animais? E aí eu consigo olhar isso no meu trabalho. É de comunicação intuitiva, é no movimento com o campo. Quarta-feira tem movimento. Quarta-feira a gente tá aí com uma imersão com os animais, de libertação com eles. Simbora. Continuando, porque a história do picolé a gente não chegou ainda. E fala da gente. De qualquer maneira, formado o conceito de que pensamos ser, passamos a agir de acordo com ele, fazendo de tudo para confirmá-lo
como se fôssemos atores representando o personagem que elaboramos em nossa mente. E assim, vamos construindo o nosso destino. Olha isso. Quantas máscaras, né? Quantas máscaras. Muitas pessoas, apesar dos esforços que realizam para ter uma vida feliz, não conseguem alcançá-la. Por quê? O autoconceito que carregam dentro de si está em antagonismo com seus propósitos de felicidade. Como assim? Como assim? O que você pensa de você é o contrário do que é o propósito da sua felicidade. O que você pensa de você? E aí ele vai continuar. Na real, o que você pensa de você? Se a gente está falando que o passado conta, o que você pensa de você conduz à realidade sua hoje. Logo, você não consegue alcançar essa felicidade. Vamos ver agora a historinha da memória do picolé. Por enquanto mais fiel, mais livrezinha, que já é uma evolução. Tá no caminho de ser livre. A gente vai ser livre com parcimônia, sabe? Com bastante conversa, com bastante... Por favor. Vamos ilustrar essa ideia como uma história contada pelo Dr. Ben Johnson a respeito de uma paciente sua, que aqui vamos chamá-la de Brenda. A história do picolé. Tratava-se de uma mulher, portadora de uma inteligência privilegiada. Ela é vocês, tá, gente? Formada... Não, vocês não. Nós. Formada em respeitável universidade americana. Na verdade, Brenda não tinha problemas de saúde, mas problemas com o sucesso. Ela dizia: fico me sabotando em minha carreira. Todos dizem que eu deveria ser uma pessoa influente em Wall Street, que é o comércio mundial lá nos Estados Unidos, o lugar onde se faz mais negócios. Mas sempre que chego perto de algo parecido, encontro um modo de me atrapalhar. Quem nunca tá caminhando? E eu tô indo. E de repente, eu fico doente, eu tenho dor de barriga, tudo dá errado, a pessoa desmarca. A gente vai contar isso aqui. Eu bato o carro, sei lá o que acontece na minha vida. Meu filho fica doente, gente, isso já aconteceu. Meu filho teve uma infecção de ouvido que ele nunca teve na vida dele. Meu filho tem 9 anos. Mas meu filho não tem nada a ver comigo. Mas o meu filho não tem nada a ver comigo. Ai, mãe, meu ouvido tá doendo. Gente, uma semana que eu ia fazer um movimento e fiz. Mas eu cheguei no pediatra chorando de exaustão. Falei, eu preciso de homeopatia, pelo amor de Deus, pra me desacelerar. Porque meu filho estava com problema de ouvido. É a Brenda mesmo que está falando. Não, é da gente. Vamos lá. Conta o Dr. Ben que a causa do problema de Brenda residia em uma lembrança de quando ela tinha 5 ou 6 anos. Olha isso. Era um dia de verão e a mãe tinha dado um picolé para a irmã de Brenda, mas não lhe quis dar um. A mãe teve uma razão para isso. Brenda não havia feito a refeição, ao contrário da sua irmã. Por isso, a mãe deu a recompensa para a irmã e não para a Brenda. No entanto, o que ficou gravado na cabeça daquela criança foi o seguinte: minha mãe não me deu um picolé. Desculpa, minha mãe deu um picolé para minha irmã, mas não quer me dar um. Isso deve significar que gosta mais da minha irmã do que de mim. Se gosta mais dela, isso deve significar que há algo de errado comigo. Então, quando eu estiver com outras pessoas, elas também não vão gostar de mim, porque vão perceber que há algo de errado comigo. Olha isso, gente. Concluiu. Quantas situações a gente já teve na infância, nesse período, até antes disso, é claro, antes disso. Mas ela lembra, nesse período de 5 a 6 anos, o que aconteceu. E você
Um teve, outro não. Gente, quantas? É na escola, é em todas as fases da nossa vida. E a gente vai crescendo e vai lembrando até da adolescência. O nosso comportamento e as coisas, né? E as nossas exclusões, rejeições, abandonos, a forma que a gente vai se sentindo, humilhação, as injustiças. E a gente vai caminhando acreditando que nós somos isso. O autoconceito que você tem sobre você. E esse autoconceito, na grande maioria... Eu tô lembrando aqui daquele livro das 5 feridas emocionais. Ah, eu tenho. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Cara, quem nunca passou por isso, nunca olhou pra isso, cara. E aí a gente tem memórias, muitas vezes, todo mundo... depreciativa de nós mesmos. Enquanto a gente tá nesse lugar de depreciação de quem somos, como é que você vai ter sucesso? No mundo sistêmico, a gente consegue olhar para isso com clareza de onde vem. As comunicações intuitivas também trazem. Por quê? Porque a relação com os animais é um íntimo tão grande que às vezes nos traz a idade que aquela criança está se relacionando com aquele animal. Várias vezes eu peguei, logo no início da meditação, o animal me mostra uma criança. Uma criança com outro animal, uma criança uma criança sentada chorando. Normalmente na meditação, por quê? Porque dependendo desse vínculo, aí teve um que eu não vou esquecer. Porque o animal me traz Branca de Neve, o animal me traz aquele Bambi. E aí eu fui perguntar pra tutora, você via Branca de Neve? Aí ela, depois veio pra ela, que não era, ela não via o filme, mas ela amava ler os livros da Branca de Neve. Todos os livros da Disney, ela adorava olhar. Logo, olha só como a infância representa ainda modo adulto nosso. Principalmente quando a gente se relaciona com os animais. E aí esse é um momento de cura. Porque ele vai mostrar o que tá ali que precisa ser curado. Esse é um dos caminhos. Concluiu o doutor que a interpretação dada por Brenda ficou gravada em sua mente. Da mesma forma quando instalamos um programa em nosso computador. Exatamente isso. É isso que tá instalado lá. Como é que faz para desinstalar? Como é que faz para desinstalar? Ah, gente, campo, processo terapêutico. E esse programa mental tinha os seguintes dizeres: não seria amada nem bem-sucedida porque há algo errado comigo. Olha isso! Todas as vezes em que Brenda tinha que demonstrar um bom desempenho no campo profissional, aquele programa arquivado na mente inconsciente era ativado e passava a dominar seus pensamentos e emoções e atitudes. Ela estava agindo de acordo com o conceito depreciativo que tinha de si mesma. E por isso, seu desempenho profissional tornava-se insuficiente para atingir o sucesso que ela era capaz de alcançar. A memória do picolé estava sabotando todas as chances de sucesso profissional de Brenda, pois ela, apesar de muito capaz, comportava-se de forma a confirmar a tese de que havia algo de errado com ela. Quantas vezes você acha que tem algo de errado com você? Quantas vezes você se sente excluída, gente? Quantas vezes você acha, poxa, não falou comigo? Ai, por que tá falando comigo desse jeito? Ai, não me retornou. Ai. Não é com você. Não é com você. Não é sobre você. E a gente ter certeza que aquela, toda hora. A gente ter a outra. Aí, gente, toda hora. De 3 anos ladeira abaixo. De autoconhecimento. A gente sempre vai achar que é com a gente. Ai, tá vendo? Ela não respondeu meu zap. Ah lá, ele não falou comigo. Será que alguma coisa aconteceu? Ele não me respondeu. A gente vai achar que tá sendo injustiçado. Ai, meu Deus. Ai, você tá vendo aquele grupo? Ó, eu faço um grupo e ninguém vem. Ai, ninguém tá me vendo.
Não é, gente, não é. Existem processos, existem tempo, existe energia. Todas nós somos capazes. Todas. E quando a gente entende que tudo está relacionado lá na nossa infância, sim, não dá pra gente ficar a vida inteira lá. E aí o mundo sistêmico tiver... Oh, vamos fazer? Ah, não, eu preciso do meu tempo. Calma aí, mas já passou muito tempo. Até quando? É claro que é no termômetro de cada um, mas a gente precisa de força, pressão, porque para nascer não precisa de força. Precisa. Para nascer não precisa de força, não precisa de ação. Ninguém nasce, gente, assim no mesmo. molinho. Aí a gente quer ter uma vida no molinho, sem pressão? Não, a gente tá aqui, precisa de pressão. E precisa de um pouquinho de força. Mais um pouquinho. Pra parir mesmo, parir a vida maravilhosa que a gente quer. E é o tempo todo. Força e pressão. Não, vamos lá. O que a Joana falou? Se não é pelo amor, é pela dor. Eu odeio essa frase. Quem tem memórias depreciativas tem grandes chances de boicotar a própria felicidade. Anota. Quem tem memórias depreciativas tem grandes chances de boicotar a própria felicidade, pois sempre acabamos agindo para confirmar o autoconceito formado em nossa mente. Um exemplo que chegou aqui sobre relacionamento, tá vendo? Eu tenho dedo podre? Você tá vendo que nenhum homem presta? A gente adora fazer isso. Caraca, é mesmo. Tá vendo? Ó, aquela mulher lá não presta. Então, tá vendo? Porque eu só atraio e aí a gente confirma a tese de que a gente tem dedo podre. Mas a gente não vê e não olha os nossos problemas. Que o problema tá na nossa energia. Você tá vendo como eu só arranjo bicho que tem problema? Todos os animais que vieram pra minha casa têm problema. Tem problema disso, problema daquilo. E o que esses animais estão mostrando pra você? A gente adora confirmar a nossa tese de que eu dou errado. É muito certo isso, gente. É que não é pra mim. Gente, tecnologia, há muito tempo eu falei que não era pra mim. E eu até hoje tenho muita dificuldade desse lugar. Mas é óbvio, eu venho de uma era em que eu não conheci. Eu fui conhecer o computador e na faculdade, 96, eu não tive isso. Muito diferente de mim, porque o meu irmão sempre teve computador. E ele, o mais velho, né? E ele foi um dos primeiros a ter internet lá em casa. Ele que botou a internet de escada. Então, cara, ele saía. Quem entrava na internet de madrugada? Eu. Pra jogar jogo, falar não sei o quê. Eu não tive nada disso. Então, hoje, aos 40 e blau, onde o mundo é tecnológico, sim, a Kelly tem muita dificuldade. Logo, ela consegue fazer e ela consegue aprender. Não tem nada que eu não consiga aprender. Eu posso não gostar. E talvez nunca gostar daquilo. Mas é necessário que você saiba o que existe. Nem tudo vai ser do jeito que a gente... Gente, a vida não vai ser só o prazer. Muitas vezes não vai fazer só o que a gente gosta. Não vai. Mas o que é preciso ser feito. Exato. Então, o que precisa ser feito é eu mexer lá nas coisas da tecnologia, enquanto eu não pode pagar. E tá tudo bem. Nosso maior medo é da própria luz. A gente nem sabe que tem luz. Muitas vezes a gente nem sabe dessa luz. Porque somos tão tomadas pela dor da criança, a dor da infância. E olha, gente, eu só tô até na infância. Eu não cheguei lá na barriga da sua mãe. Eu não cheguei lá no que sua mãe sentiu quando teve você, ou quando estava gestando você. E eu também ainda nem cheguei no que sua avó sentiu. Tudo que o seu sistema passou. A gente só tá na sua infância. Só nessa memória que é aqui, do lado. E muito viva em nós. Na sexta-feira, no grupo da gente lá, o rapaz que fez a palestra, ele era do comercial lá do Paulo, e ele trabalhava com as feridas emocionais,
E o quanto isso mexe com a gente na nossa formação corpórea. Sim. Aí ele trouxe as várias visões que ele passou, né? Sobre a ferida que tinha e o que acontecia com o nosso corpo. A ferida que a nossa tinha e o que a gente fazia com o nosso corpo. Tipo, até o formato do corpo mais triângulo, mais redondo, mais reto, o cara mais bravo. Sabia disso não, amor? Não sabia não. Eu tenho um livro lá em cima. Tem, né? Se você quiser. Mas ele deslanchou e tipo, no final, ele trabalha com isso, né? E ele pegou o corpo dele e mostrou, lógico que um traço não impedia o outro de se ser formado. Então, no corpo dele tinham vários traços dos problemas emocionais dele, de várias feridas. Então, sei lá, a testa grande era relacionada a uma tal ferida. O corpo em triângulo era relacionado a tal ferida. O olhar profundo que ele tinha era lá do psicopata. E, cara, ele fala, deslanchou todo ele só olhando o corpo que ele tinha. De acordo com as feridas emocionais. E agora a pergunta, o que eu faço com todas essas feridas emocionais? Eu vou ficar vangloriando ela? O que eu faço com tudo isso? E aí você vai continuar falando. Olha isso. Estou certo de que quase todos nós também... Ah, Rosane, que linda. Estou certo de que quase todos nós também temos memórias de picolé. Começamos a realizar vários projetos, mas parece que sempre ocorre algo que nos desvia do intento desejado, sempre arrumando um jeitinho de nos atrapalhar, Olha. de falhar na hora H, de ficar doente no dia da prova, de dar a maior fora com a pessoa que está querendo nos conquistar, de dar branco na hora da reunião com a equipe de trabalho, de ficar gripado logo na primeira semana em que iniciamos o regime, e assim por diante. E apesar de nossos esforços e do desejo de ser feliz, quase sempre terminamos na estaca zero, voltando ao ponto inicial. Pois, no fundo, quem está nos dirigindo é aquela imagem distorcida que assumiu o controle da nossa vida com a nossa permissão. Olha isso. Nossa. A gente trabalha muito esse lance da permissão. Caraca. Que eu preciso pedir permissão para ser feliz. A gente vai passar 1 hora aqui hoje, hein? Permissão para ser feliz e permissão para ser feliz. Gente, você é uma adulta e você tem permissão para ser feliz. E aí, a gente tá muito no modo infantil e muito arrogante. Por que a gente vai para o mundo sistêmico e normalmente pede essa permissão lá o dia inteiro? Por quê? O dia inteiro aqui. Por que a gente vai para o mundo sistêmico pedir a tal da permissão? Fazer um movimento de reverência, voltando para o nosso lugar de pequeno. Porque normalmente a gente está adulta numa postura ainda com as feridas da criança. O Elton Weller, né, sempre fala muito sobre a permissão, né? Ele trabalha lá o tal da permissão. Sempre. Que na verdade é uma dependência emocional que você não anda, não vai pra frente, é uma ferida que tá lá por trás da sua infância e que você tem que caminhar, olhar pra ela e caminhar. Mas enquanto eu estiver achando memórias depreciativas dentro da minha alma, dentro de mim, e que eu não sou o suficiente, que eu não sou capaz, que eu não sou sei lá o quê, e fazendo essas autossabotagens que a gente chama, o que tem por trás de tudo isso? É sobre isso, o que tem por trás de todo o meu movimento. Ai, não dá certo. Tá, mas você tá fazendo o que precisa ser feito? Você sabe quem é você no rolê da história? Você tá frequentando grupos para autodesenvolvimento? Para poder ter força para avançar? É isso. Para confirmar o autoconceito depreciativo, acabamos... Que coisa, né? Autoconceito depreciativo. Acabamos tomando atitudes contra nós mesmos. Atitudes que conscientemente sabemos que estão erradas, mas na hora decisiva é a mente emocional que domina a mente racional. Bernardo... Esse lance da mente emocional que domina a mente racional, quem é das emoções? O adulto ou a criança?
Quem domina a emoção? Quem fica lá muito do ai meu Deus? Quem que senta pra chorar? Quem? É o adulto ou a criança? Quem tem um medo? É o adulto ou é a criança? Quem? Quem fica no desespero quando o animal tá doente? Eu sei. Eu preciso. Posso falar? É a criança adulta. A estrutura adulta. Gente, o nosso adulto resolve. Ele é muito mais racional. Ele é racional. E a gente fica muito descompensada. Eu diria que seria... Eu escutei uma palavra essa semana. Pragmático. O que o Alessandro estava trazendo pra gente gente ser mais pragmático, ser aquele adulto mais reto, decidido, fazedor, ativo, mas analisando, não fazendo de qualquer jeito, sabe? É agir, mas analisa, vê as possibilidades, as probabilidades, mas faz. Perfeito, amor, perfeito. E a gente, a pirralha que habita em mim, exato. E a gente é levado pela emoção da dor. Bingo! O que acontece? Animal adoeceu. Uma coisa aconteceu. O nosso comportamento vai ser igualzinho da criança do passado. Aquelas memórias vão voltar. Aí a gente vai querer salvar pai e mãe de forma inconsciente. Que eles não dão conta. Meu pai não dá conta, minha mãe não dá conta, eu preciso ajudar eles. A minha culpa, o meu medo, a minha dor, a minha vergonha tá relacionado com a gente, mas muita coisa relacionada com os pais. Sempre tem esse pessoalzinho na história. De onde a gente viu, da onde a gente veio, né? Claro. Bernardo. Então eu não cresci ainda. Se você deixa a emoção Bernardo está Mateias. Cresceu porque a realização tá enorme na sua vida. E a realização é coisa de adulto, não é que não tem não. Renomado psicólogo argentino afirma que criamos armadilhas mentais para derrubar a nossa autoestima. Olha isso. Quais sejam: eu não mereço, eu não sirvo, não sou digno, não sei se vou conseguir, é muito difícil para mim, eu não entendo nada disso. O que mais? O que mais você fala? Eu não mereço, eu não sou capaz, eu não sou digna, eu não sei, eu não faço, eu não quero. Quem sabe disso é o especialista. É, meu Deus do céu. Só trabalha rola pra caramba. Mas há outras armadilhas disfarçadas em nosso mundo interior. Armadilhas que só serão conhecidas mediante a uma análise profunda de nós mesmos. É isso. Todas as nossas armadilhas. E aí eu falo que são as historinhas que a gente conta. Não acredite nas suas histórias. Elas são apenas histórias. Não é a verdade. Não é a verdade. São as nossas histórias contadas sobre nós. Principalmente quando a gente quer justificar. É preciso neutralizar as memórias destrutivas. Esse é um ponto. Vamos lá, o livro sempre traz o ponto da questão do problema e ele traz alguma solução pra gente fazer. E agora que a gente já construiu toda a parte do problema. Por que você adoece, né? Por que você não tem sucesso? Por que você não realiza? A gente vai tentar mostrar a solução. Vamos lá. Aos 43 minutos. É preciso neutralizar as memórias destrutivas, porque foram construídas sob premissas falsas. O primeiro passo para isso é ficar atento às nossas próprias armadilhas. Vamos escrever tudo aquilo de que podemos nos lembrar a respeito de como nos temos sabotado. É o conselho prático de Osho. Escrita. No livro Autossabotagem Academia. Quando identificamos as nossas memórias de picolé, a tendência é não mais cair nas suas armadilhas. É como geralmente os motoristas agem quando sabem que, num determinado trecho da rodovia, existe um radar.
Eles desaceleram, ficam atentos para não ultrapassar o limite da velocidade. É isso aí. É ficar atento ao que acontece com a gente e qual a historinha que a gente conta naquele momento. É igualzinho que ele falou aqui. A gente está dirigindo, estamos dirigindo a nossa vida. A gente viu um problema na frente, diminui a velocidade. Olha para o problema, vê aonde está o problema, qual é a memória que faz isso. Vamos tentar resignificar ela e continuar acelerando. Qual é a história que você vai contar do problema e vai. Porque você vai contar uma história. O segundo passo é construir memórias positivas a nosso respeito. Como Jesus afirmou que somos deuses, que somos o sal da terra e a luz do mundo. Vamos fortalecer a nossa autoimagem, nos hipnotizando com as seguintes palavras: eu mereço, eu sirvo, eu sou digno, eu posso conseguir, eu sou capaz, eu tenho valor. E essa semana eu falei para a Kelly aqui quando a gente estava conversando. O L. Couto, ele faz um exercício, ele demonstrou um exercício para a gente colocar no nosso subconsciente certas palavras, certas ações. E é quase uma meditação que a gente tem que fazer, mas tem que fazer relaxado, mas consciente. Você relaxa bem a testa, as pálpebras e repete o que você quer interiorizar. Pronto, você repetindo aquilo de forma consciente, você consegue botar isso no seu subconsciente e assim resignificar aquele problema seu. E claro que você fazendo sempre, né? Porque tá muito forte. Aí você vê que ele fala de neutralizar as nossas memórias destrutivas. Gente, as feridas infantis sempre vão estar lá. Elas viram cicatrizes. E à medida que a gente vai caminhando no nosso processo evolutivo e até de cura, outras coisas profundas vão aparecendo. A gente nunca vai deixar, só que a gente começa a caminhar nesse raso. Aí a gente vai aprofundando mais um pouquinho, porque você já tem condições, lembrou? A gente já tem condições já de mergulhar um pouquinho. E aí a gente vai mergulhando. Daqui a pouco a gente vai ter que mergulhar um pouquinho mais. Ou você vai ficar só nessa superfície, ou você vai se permitir a mergulhar um pouquinho mais. Porque tem muito conteúdo nesse inconsciente, tem muito conteúdo. E quando a gente faz isso que o Álvaro trouxe, do que o Hélio traz desse... E tem várias outras técnicas, tem hipnose, né? Tem vários outros... Sim, constelação, né? Várias... E trazer esse coração, né? Esse sentir. Hoje a gente já sabe do mundo quântico, do sentir. Somos seres, né? Gente, eletromagnético. É isso. Acho que é isso. Então, assim, o coração, como que a gente... tá tudo relacionado aqui nesse sentir. E de sentir o quanto somos capazes, sentir o quanto somos maravilhosas. Mas é sentir. Não adianta eu te falar que você é capaz. Foi muito bonito um movimento que aconteceu e a pessoa olhava para a adulta dela e ela não sabia que era adulta. Ela tem força, ela não sei o quê. Ela falou palavras maravilhosas. Mas ela não sabia que ela estava segurando a adulta dela. É com ela que ela pode contar. Então, assim, essa parte adulta é possível tudo. Mas a gente precisa dessa reprogramação interna. A gente, na hora desse momento aqui, a gente até conversou sobre isso, sobre essa repetição, né? Repitamos para nós mesmos essas frases vezes mais vezes. Muitas mentiras são contadas pra gente de uma certa forma, tantas vezes que a gente acaba acreditando que aquilo é uma verdade. As pessoas, próprios amigos, e agora existem microtraumas em forma de adulto. Depois de adulto a gente pode ter? Tem, se eu tenho uma amiga que sempre fala pra mim, ai amiga, você não sabe fazer nada direito. Aí ela vai falar de novo, ai amiga, você não sabe fazer nada direito. Aí ela fala de novo, pô, você é assim, hein, toda destrambelhada. Você vai acreditar que você é isso. Com certeza. E aí você vai fazer mais disso, porque você vai acreditar. E não é uma verdade. Não é. E vamos lá. Repitamos para nós mesmos essas frases vezes e mais vezes, mas é preciso que sintamos dentro do peito que tudo o que estamos dizendo representa a verdade sobre nós mesmos. É a verdade porque é aquilo que vem de Deus, porque é o reflexo da nossa natureza divina. Só quem
Só assim ficaremos livres das vozes que nos desqualificam e nos menosprezam. Grite dentro de você: sou filho de Deus, por isso mereço ser feliz. E sou capaz de criar essa felicidade para mim. A gente se vê no topo. É exatamente o que a Cíntia trouxe. Nós não conseguimos ver a luz que tem dentro de nós. A gente tem medo dessa luz. Na verdade, eu não vejo nem tanto que a gente tem medo. São tantas memórias de dor. A gente não reconhece. A gente não sabe. A gente não reconhece. Exato. Não lembra. A gente tem tantas memórias lindas. E a gente fica presa nessa memória de dor. E não traz as memórias lindas. E eu entendo, existem pessoas que realmente têm muita dificuldade de acessar memórias positivas. Paulo Vieira sempre traz que aquela memória ficou gravada em você porque teve alto impacto emocional. Se teve alto impacto emocional, ficou gravado em você. A gente tem que conseguir ressignificar esse alto impacto emocional. Então a gente tem que trazer de volta essa força, esse alto impacto mais positivo. Procuremos fazer essa resignificação. E o que ele está trazendo sobre esse lance do alto impacto emocional, o que é a constelação? O que acontece no movimento sistêmico? Vários impactos emocionais. Vários impactos emocionais. Então, nesse impacto, por isso que a gente consegue fazer o movimento de alma. Porque quando a gente libera essa dor e a gente vê o que está acontecendo ali, algo em nós e algo vai se movimentar. Porque, gente, não é só sobre nós. Tem toda uma origem, tem todo um sistema, tem várias. E muitas vezes a gente entra naquele lugar, a Cíntia traz muito pra mim, né, essa amiga que tá aqui, o lugar do ego. Que a gente também, que vem muito no lugar dessas resistências. O ego é formado à medida que a gente vai crescendo. Que aí a gente vai criando as nossas personas, as nossas máscaras. Pra botar dentro do tapete as feridas que a gente foi adquirindo lá atrás. As nossas sombras. Simbora constelar, sim, mas pós-constelar, simbora fazer movimento sistêmico, simbora constelar, mas pós-constelar não é para guardar, é para continuar agindo. Todo movimento sistêmico eu preciso continuar agindo, senão a gente vai voltar. Voltar aonde a gente estava, se a gente não se vigiar. Simbora? Te vejo no topo, ou do céu. Tudo que é bom tem que terminar. Então, estamos terminando agora. Vamos lá. Vamos lá finalizar. Com Fazer certeza, nossa prece da com semana. muita gratidão. Que papo gostoso. Que ensinamentos maravilhosos. Ai... Jesus trouxe tanta coisa pra gente, e os seus discípulos, não só aqueles 12 que estavam lá junto com ele, mas todos os outros que vieram pós ele. Quantas mensagens maravilhosas, quantos aprendizados, quantas coisas divinas, quantos ensinamentos. Tá aí, é só procurar. A gente vai achar. Quando a gente se posiciona como adulto, a gente consegue resolver qualquer problema. A gente procura, acha e resolve. Obrigado por esse momento, obrigado por todos que estiveram aqui com a gente. É sempre tão gostoso, e são vocês que dão uma maior força para a gente estar aqui novamente, aprendendo cada vez mais. A gente sempre fez isso aqui, desde sempre, desde que estamos juntos. Nosso evangelho, e é sempre tão gostoso, sempre tem um ensinamento tão gostoso pra gente. É assim que a gente vai seguindo a nossa caminhada, degrau a degrau, até nos, como disse aqui, nos encontrarmos no topo.
Obrigado por mais um dia. Que tenhamos uma ótima semana. Que assim seja. Que possamos ser a nossa própria luz, que possamos ser a luz do mundo. Quando eu estava de olho fechado, ouvindo o Álvaro, a única coisa que me vinha era a luz. Que possamos olhar as nossas luzes. Que possamos olhar a luz que ainda existe no mundo. Porque se eu vejo luz lá fora, eu também vejo a luz em mim. Porque lembra dos espelhos? É isso. Jesus disse: somos deuses, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Que possamos vibrar essa luz, irradiar o que a gente quer para nós e para o mundo. Uma boa semana, um bom domingo e simbora, gente, porque a vida é maneira. Até semana que vem. Com tudo que tem aí, ela é muito maneira porque tem solução. Beijo pra você. Tchau, tchau. Amém, querida. Beijo.